Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, celebramos hoje o grande São José, o padroeiro de toda a igreja. José é considerado o último dos patriarcas. Nós temos um patriarca, José, que a sua história é muito documentada e que era o homem dos sonhos, da interpretação dos sonhos. José é o último dos patriarcas com quem Deus vai falar justamente através dos sonhos. É o pai putativo de Jesus que Deus confia a ele de cuidar do seu filho e da mãe de Deus e nossa, a Virgem Maria. Um homem obediente, que Deus fala com ele através dos sonhos, ele desperta e então executa. José é o padroeiro de todo homem que quer ser justo, mas sobretudo é o modelo, o padroeiro de cada esposo, de cada pai, que deve também ser como São José, capaz de escutar a palavra de Deus para o bem da sua prole, para o bem da esposa, para o seu próprio bem. Que São José interceda pelos nossos pais. Em muitas nações, hoje é o Dia dos Pais, justamente por causa de São José. Na antífona de entrada, eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua igreja. Confia a cabeça da igreja, confia a mãe da igreja. E se José pôde cuidar deles, pode também cuidar de todos nós. Na primeira leitura de hoje, nós temos uma famosa profecia messiânica. Quando Davi vai externar a Natã o desejo de construir uma casa para Deus, construir o templo. Natã, no primeiro momento, vai concordar, depois, durante a noite, o Senhor vai falar ao profeta para enviá-lo a Davi, desaprovando o projeto. E ele vai se dirigir ao rei, dizendo: assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos seus dias, quando você envelhecer e morrer, suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Então, que diz para Davi que vai confirmar, vai ser fiel àquilo que tinha prometido, que da descendência dele nasceria a realeza que iria governar Israel, o Messias. Será ele que construirá uma casa, não um templo, mas uma família para o próprio Deus. E eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim. Ou seja, a casa de Davi será estável para sempre através da descendência. E essa descendência de Davi, quem transmite para Jesus é José. É ele que é descendente de Davi, no reconhecer o filho Jesus. Celebramos a promessa messiânica que se realiza em Jesus com o Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. É Deus falando. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. É o que nós ouvimos na primeira leitura. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará, o filho descendente de Davi. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Há uma pessoa que tem esta missão de estabelecer uma relação definitiva com Deus, somente nós podemos atribuir tal mérito ao Filho de Deus, Jesus. E para nós cristãos, é em Jesus que se realiza a profecia de Natã. A segunda leitura de hoje faz o apóstolo Paulo uma reflexão sobre Davi. Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão. Não existia a lei mosaica para Abraão, mas é a fé que faz com que ele seja salvo. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. É uma graça, então. Não é um mérito, não é a prática, não é o empenho, é graça. Veja, irmãos, que nós temos ainda hoje a dificuldade de aceitar
que Deus age na nossa vida por graça, não é por mérito nosso. Quantas vezes quando a gente fala com alguém de igreja para se doar, para assumir alguma coisa, para aceitar de participar do grupo, para ser igreja, então, mas Frei, eu não mereço. Não é merecimento, é graça. Somos chamados, eu sou religioso, sou sacerdote, não porque mereço, mas porque é graça de Deus. A vida cristã é graça de Deus. Contra toda humana esperança, Abraão vai acreditar. É um velho, é um homem que tem chamado por Deus para deixar a sua terra e crer numa descendência, numa terra nova. E ele acredita. Assim tornou-se o pai de muitos povos, porque acreditou, foi justificado pela fé, não pela prática da lei mosaica. Na aclamação ao evangelho de hoje, felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Os dois evangelhos propostos para hoje nos falam de São José, na participação dele na vida de Jesus. O primeiro texto proposto é aquele de Mateus e o segundo de Lucas. O Mateus é concluída a genealogia, que vai se dizer fulano gerou fulano, vai falar assim, Jacó gerou Jesus. Jacó gerou José. E não vai falar que José gerou Jesus, mas o esposo de Maria. E vai narrar como foi a origem de Jesus. Maria, prometida em casamento a José, ficou grávida. José era um homem justo, por isso não quis denunciá-la. Ora, mas se ele denunciasse, não estava sendo injusto, porque ele estaria cumprindo a lei. Então, a justiça na tradição de fé não é aquela de imputar a lei em benefício próprio ou contra alguém ou ao contrário, mas sim aquela da santidade, de como Deus aceitar, de não ser aceito, de não ser amado, mas continuar aceitando o irmão, continuar amando. José, então, resolve abandonar em silêncio. Talvez também porque não entendia qual a missão dele em meio a uma família que tinha o Filho de Deus e a mãe do Filho de Deus. Resolveu abandonar Maria. Em sonho, o Senhor vai falar, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Essa expressão não temas é um clássico do chamado vocacional. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Dar um nome era um modo de reconhecer a paternidade. Dar um nome era a missão do Pai, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, em Mateus, sempre assim, José acorda e cumpre. José acorda depois do sonho e cumpre aquilo que Deus está falando. A segunda possibilidade do evangelho de hoje é aquele que acontece quando Jesus tem 12 anos, a narração de Lucas. E vai dizer assim, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, os pais de Jesus eram pessoas praticantes da sua religião e levavam o filho também para praticar. Ora, mas Jesus sendo Deus, para que precisava? Porque na sua humanidade, ele precisava da religião, do rito, da liturgia do templo para conhecer Deus. Quando completou 12 anos, era a última possibilidade de escolher com qual caravana ir, dos homens ou das mulheres. Por isso, ele fica esquecido. José pensa que ele está com Maria, Maria pensa que é com José, e Jesus fica perdido durante 3 dias. Eles se maravilham quando veem o filho sentado no meio dos mestres. E a mãe de Jesus vai dizer assim, meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Maria não entende ainda bem e fala do pai, José como o pai. E Jesus responde, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Este pai para Jesus é Deus Pai. Eles não compreenderam, mas Jesus volta com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus vai, de algum modo, com docilidade, mostrar o desacordo com a pergunta de Maria, mas volta e é obediente, o Filho de Deus, aos seus pais. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação.
Recordem-se, irmãos, que por ser o dia 19 de março, o domingo da quaresma, então um tempo forte que não pode entrar a celebração de um santo, São José é celebrado hoje, dia 18. E a missa vespertina já vai ser a missa do domingo, que é mais importante do que da solenidade de São José. Participem dessa solenidade nas missas durante o dia. Tenham todos uma boa solenidade de São José, o padroeiro de toda a igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.